Gravando o vídeo, gravando o áudio. Deixa eu coisinha aqui. Aí. Beleza. Para começar, se apresenta da maneira que você quiser, nome, o que você faz, o que você quiser se destacar do que você faz. Aqui mesmo, aqui mesmo. E aí é isso, tipo, tem momento que eu vou meter a câmera aqui, às vezes eu vou dar uma colinha nas perguntas, você continua falando, tal, tudo, porque vai estar na câmera. E aí eu vou fazendo foto, algumas eu vou pedir pra você parar de falar e às vezes eu vou fazer a foto, algumas eu vou fazer você falando mesmo. Você vai ficando à vontade. Aí pode se apresentar. Meu nome é Cairo Francisco, eu tenho 29 anos, sou músico, artista, multifacetado, como diz os amigos meus, sem querer ser egocêntrico, mas enfim, eu acho que é isso, né? Eu comecei a estudar música muito cedo, quando eu era criança. Eu estudei numa escola de freira aqui em Rio Preto por 12 anos. E logo no meu primeiro ano a professora reclamou que eu era muito agitado e talvez a música seria uma solução. E aí eu cheguei onde eu cheguei. A questão da jardinagem, ela aconteceu por meio que foi um acaso que virou profissão. Um vizinho da minha avó era jardineiro, podava árvore, roçava umas gramas. Já era um senhorzinho muito velho, inclusive veio a falecer antes da pandemia. Ele machucou a lombar fazendo um trampo, sabe? E perguntou lá pra minha avó, eu tinha uns 15, 16 anos, você não emprestou o neto pra carregar uns pesos pra mim e tal? E eu fui. Foi trabalhando com ele e tal, que eu imaginei. Falei, eu acho que isso pode... Gosto de mexer com terra, gosto de fazer isso, isso pode vir a ser uma profissão. Depois da maioridade e tal, eu tinha uma bicicletinha, comecei a arrancar uns matos de calçada. Depois meu pai me ajudou, me deu um 88 dele, me deu umas ferramentas, que inclusive tá aqui, então se você quiser. Depois a gente mostra. Quiser já mostrar? Me deu a roçadeira, a máquina VAP, essa outra roçadeira nylon. E praticamente isso tudo aqui foi meu pai que me deu os pneus aqui pra botar no carro quando gastar, ele acha na promoção e já compra. Da hora, né? Bem bolado, né? Já evitar, né? Já antecipa, porque comprar vai ter que comprar, né? Comprar vai ter que comprar, ele acha na promoção, aí ele já adianta e deixa aqui e tal. Mas enfim, eu só consegui mesmo assim trabalhar com jardinagem de fato depois que meu pai começou a me ajudar e fez esse primeiro investimento de ferramenta, de locomoção, de transporte e tudo. Depois, por conta, eu fiz uns cursos no Senac, fiz paisagismo, desenho universal, design de interior, para isso me abrir um leque maior para além de poda, plantar grama, roçar grama e executar jardim. Talvez assim... trabalhar com arranjo de festa de criança, arranjo de mesa, casamento, decoração em geral, sabe? Então, no geral, né? Eu sou músico / jardineiro, mas também faço freelance de garçom. É o que vier, né? Hoje em dia tem que ser. Cozinha, eu limpo caixa d'água, então aí fica... É isso. Não, da hora. E aí, assim, que nem o lance até do nome, né? Pensando nesse lance do projeto, na questão de masculinidade, eu queria que você falasse também na questão do nome. Por exemplo, você escolheu né, o seu nome né, agora, né? Qual é o nome? É uma transição que você fez? Né? É uma transição, é assim que chama. Daí, assim, como foi né, você escolher o seu nome, né, adulto, né, você passar por isso e tal, e por que a escolha desse nome que você acabou definindo, Cairo Francisco, como chegou a isso? Conta um pouquinho dessa história, da questão do nome. O nome, eu sempre gostei dessa cultura egípcia como um todo. Quando eu estava na 5ª série, eu tive uma aula de história falando sobre toda essa questão do Egito e eu gostei muito. E eu lembro como se fosse hoje da professora falando da biblioteca de Alexandria, no Egito, que botaram fogo, queimaram conhecimento e não sei o que, e a cidade do Cairo. O quanto essa cidade foi valiosa num determinado tempo da história em questão tecnológica, desenvolvimento, a questão da agricultura, esse movimento que eles faziam do Nilo, porque era um deserto, né?
para poder se ter o Jardim Suspenso da Babilônia, por exemplo, né? Uma arquitetura que envolve todo um desvio da água, física e química para a queda e aquilo tudo fluir assim de forma impecável. Aquilo me chamou muita atenção, toda a complexidade disso, entendeu? E a palavra Cairo, cidade do Cairo. Eu era criança, eu tava na 5ª série, eu fiquei pensando, nossa, mas esse Cairo deve ser o bichão, entendeu? Eu fiquei imaginando que a cidade era do Cairo, que existia um Cairo para aquela cidade. Então, eu já entendi que aquilo era um nome, eu gostei do nome, de todo o contexto. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Durante toda a minha vida, Vitão, eu sempre tive a certeza que eu não queria ser mulher. Não queria. Eu tenho esses relatos que o pessoal fala, não existe criança transgênero, transexual, não existe criança trans. Existe, eu fui uma criança trans e eu vivi a minha infância por mais acolhedora. O meu pai e a minha avó sempre me deu os brinquedos que eu queria, me deu liberdade de me vestir como eu queria, sabe? Porque eu era uma criança. Eu fui ter problemas com a minha expressividade, toda a minha expressão, na maioridade. Quando eu menstruei, quando eu tive peitinho, quando foi me exigido, né, socialmente, que eu fosse uma mulher, entendeu? Quando eu comecei a minha transição, retificar o meu nome era uma das coisas que eu mais queria fazer antes de ter barba, tomar hormônio, ou até mesmo dar mastectomia. Porque o nome, para algumas pessoas trans, o nome não tem muita importância, mas é mais outras questões. No meu caso, era uma questão, sempre foi uma questão. Por isso ter vindo muito de antes, eu ter me entendido. Eu não sabia o que era uma pessoa trans, mas eu vivia esse descontentamento sem saber que ele existia. Quando eu descobri que era possível eu transitar, eu ser um homem de verdade, eu tava num domingo assistindo Fantástico e o Cid Moreira foi entrevistar o João Nery, que é o homem trans mais famoso, ativista aqui do Brasil. Naquele dia eu tive consciência, eu tinha por volta dos 16 anos, naquele dia eu tive consciência de que eu poderia chamar Cairo. Entendi. Entendeu? Aí aquilo fez sentido. Eu falei, mas se a Joana chamou João, se o fulano chamou, eu não sei o que, lá, eu posso chamar Cairo. Eu posso chamar Cairo, eu posso chamar Ícaro, eu posso pôr o nome na frente do K, eu posso chamar Caio, eu posso tirar o R, entendeu? Eu posso ter qualquer nome. Só que eu era menor, né? Eu não tinha autonomia para falar e tinha todos os questionamentos porque eu fui uma mulher lésbica, o movimento lésbico me acolheu por muito tempo porque era aquilo que eu tinha de informação e era aquilo que eu podia ser. Entendeu? Naquele momento. Não tinha como eu ser mais. Eu não tinha força para ser quem eu era. Então eu fui acolhido por esse movimento um tempo. Eu fui a Tavinha. Né? Eu não era a Thaísa. Eu fui a Tavinha, que foi uma pessoa que eu também construí. Ao longo do tempo, como as pessoas me enxergavam. Entendeu? Eu era uma pessoa descolada e tal. Não, Thaísa não, Tavinha. Entendeu? Uma pessoa populosa. Pessoa que ainda sou. Na verdade, só mudou o nome, né? Aí, logo no começo da minha transição, o assistente social, o Nélio, ali do ambulatório, me procurou e falou, Cairo, nós estamos com organizando um grupo aí para resolver umas demandas de nome, tal. Na época eu estava passando muita dificuldade financeira e eu não consegui retificar meu nome. Mas eu estava fazendo um bico de garçom num bar aqui em Rio Preto. Nessa de fazer o bico do garçom, eu arrumei um outro bico para trabalhar no mesmo bar que serviu o almoço. Então eu ganhava os 70 da noite e os 70 do almoço, que eu era garçom. E eu consegui juntar o dinheiro para retificar o meu nome. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz antes de barba, antes de qualquer coisa. Porque para mim era uma necessidade urgente de que as pessoas me chamassem e viessem até mim, mesmo eu não tendo aquele caricato que eu mesmo queria, ou que às vezes a sociedade exige, né? A nossa passabilidade, né? Porque assim, vou te contratar, mas você toma hormônio porque eu não quero que ninguém saiba que você seja uma pessoa trans. Ah, não, pessoas trans têm acesso a emprego. A desempregabilidade não é um negócio assim que tá atordoando as pessoas trans. Quando a gente vê as pessoas trans que estão no mercado de trabalho, a gente não percebe que é uma pessoa trans, entendeu?
Então existe essa pressão social. A minha necessidade urgente foi de que as pessoas me identificassem, independente de estética, trejeito ou qualquer outra coisa, me identificasse como Cairo Francisco, entendeu? Francisco é um sobrenome que todos os homens da minha família têm, e por conta de, é um nome de varão, é Walter Francisco Júnior, José Francisco, Fulano Francisco, Beltrano Francisco, eu também, por ser homem, não sou menos homem que eles, porque, enfim, né? Eu coloquei Cairo Francisco, porque também sou um varão. Que da hora. Não, eu pra mim, assim, é um nome bonito. Quando eu vi, eu falei, cara, que nome da hora, né, que ele escolheu. Assim, é um nome forte, né, potente. Né, tanto o Cairo quanto o Francisco são, né... E aí, no caso, o Francisco é popularmente muito masculino, né, Isso. assim, é um nome tradicional, né, comum. Então, meio que, tipo, eu falei, nossa... Né, potente. E aí eu nunca tinha te perguntado, né? Daí já foi. E aí até eu queria, tipo, uma curiosidade, você falando isso. E aí como eu te conheci, né? Lá antigamente, Tavinha, né? Eu conheci a Tavinha. Né, mesmo lá, que nem, por exemplo, você demonstrava ter uma casca já, uma força. Né, você se posicionava, você não era uma pessoa que se escondia. Né, você dava a cara. Mas era tudo isso mesmo, assim, você, tipo, ou era mais uma defesa que você demonstrava que você era forte, ou, tipo, como você se via, né, agora você olhando para trás, você era forte mesmo, ou era mais uma enganação, digamos assim, não, você não era tão forte, como que era, você pensar nisso agora, assim, um pouco? Vitão, a pergunta, ela é muito propícia, porque... A pessoa que eu sou hoje, ela ainda luta por direitos de existência. Então, eu não só mostro que sou uma figura combativa, como também vivo esse enfrentamento, todos esses combates, eles são diários, entendeu? Na época, não que eu não tivesse essa personalidade, ela já era vigente, assim, ela existia. Era muito forte. Muito, muito forte. Mas naquela época era meio que uma rebeldia de uma pessoa só querendo se autoafirmar, querendo ser ouvida, uma pessoa querendo ser vista, enxergada pelo que ela é, tendo assim, por exemplo, a sua inteligência reconhecida, mesmo sendo uma pessoa fora do padrão, não sendo uma pessoa não sendo menosprezada dentro da sala de aula por ser uma pessoa negra extremamente fora do padrão. Você tá entendendo? Então juntou todo esse ímpeto, né, que eu já tenho, que eu tenho, sou uma pessoa impetuosa, assim, eu tenho um ímpeto muito forte, assim, mais a minha personalidade, todo o meu conteúdo, a minha bagagem que eu passei, assim, da questão familiar e tal, o negocinho desligou a luzinha. Eu não sei o que foi, mas pode continuar. Ele tinha parado? Não, achei estranho. Eu acho que é o visor, então, que desliga pode ser. A bateria. Pode ser. Aí, Vitão, era mais o ímpeto, a rebeldia disso tudo, somado à minha personalidade, que era a forma como eu me mostrava. Eu usei como casca, sim, isso. Em muitos momentos. Se não, quase todos. Quase todos. Porque eu percebia, né, não foi muito tempo que eu dei aula pra você, mas assim, eu percebia que assim, que os moleques da sala mesmo não conseguia, tipo, te zoar tanto. Sabe, assim, era mais ao contrário, tipo, eu percebia que assim, e nem era que eles não queriam, tipo, não é que eles deixavam te zoar, eles já te respeitavam, e alguns eu percebia isso, assim, que na verdade eles entendiam quem era você. Né? Eles sabiam e assim, já tinham respeito, acho que pela sua força, pelo que você acabava impondo. Tipo, e até eu lembro assim, era comum na sala dos professores ter comentário assim, de críticas a você em termos da bagunça, da conversa, mas não tinha chacota, como era comum em algumas situações, às vezes, de gordofobia, às vezes questão racial. Cara, sala dos professores é um negócio muito pesado, eu não gostava.
sabe? E aí a gente escutava, assim, coisas absurdas de professores falando de alunos que, por exemplo, eu ficava mal. E aí eu lembro, assim, que não, os comentários eram lance de, tipo, conversa demais, não fica sentado, tipo, não vinha um assunto, não, tipo, né, alguma questão pejorativa, tipo, falando de você, não, e aí era muito isso, eu acho que você construía já uma identidade ali, assim, no caso, na época, ela é isso, e pronto, acabou, né, tipo, ela é isso e pronto, acabou, e ninguém questionava, né, daí eu acho que acredito que, e aí até o lance de você ter sido acolhida, né, que você falou pelo movimento e tal, tudo, eu acho que você também, eu acho que é de uma geração que Rio Preto começou a ter muita coisa, né, em termos de movimento, em termos de preparo, né, não digo que seja ser privilégio, que eu acho que é complicado falar de privilégios, né, no que vocês passam, assim, né, essa palavra não cabe tanto assim, mas eu acredito que você é de uma geração que começou a ter acesso a informações, né, ter mais coisas, tanto de assistência pública também, que acaba te ajudando, mas assim, desde sempre você tinha, acho que essa força já, para toda essa transição que você passou, né? E aí deixa eu ir para as outras perguntas, porque daí... Deixa eu só comentar uma Pode ir coisa. falando. Esse negócio de informação que você falou, eu conversei com um amigo meu esse tempo atrás, o Diego Neves. A gente tem a mesma faixa de idade, ele é um viado afeminado, negro. E ele me comentou isso, ele falou, Cairo, quando você tinha 10 anos, você sabia o que era uma pessoa trans? Você tinha uma visão pejorativa da sua própria existência, que era o traveco, a travesti. Era uma visão pejorativa. Hoje, a gente tá com 30 anos, entendeu? O meu sobrinho de 10 anos sabe o que é uma pessoa trans. Se uma criancinha trans se assumir na sala do meu sobrinho, o acolhimento que ele vai ter é completamente diferente do acolhimento que você não teve ou que você poderia ter vindo a ter. Porque é o acesso à informação. A minha sobrinha de 12 anos, ela acompanhou a minha transição. A minha família em momento algum poupou ela disso, entendeu? Quando ela tem alguma demanda relacionada à sexualidade na escolinha e ela vê alguma coisa que ela não gosta, tanto eu quanto a minha prima, quanto os pais dela são pessoas extremamente acessíveis para ela poder trazer essa demanda, que é LGBTfobia, racismo e todas essas mazelas, mas sem ela ser rechaçada assim pela própria família. O pessoal ouve e fala, não, filha, é assim, mas na época do papai e da mamãe a gente já fez muita coisa feia por falta de informação. Às vezes não é só preconceito, é falta de informação. Conforme o tempo você vai discernir uma coisa da outra e tal. Porque é muito sobre isso, Vitão. Eu não sabia que o João Nery existia quando eu tinha 10 anos. Entendeu? Se tivesse tido essa informação, talvez tinha sido mais rápido as coisas, de uma forma mais suave, mais tranquila, talvez, né? Você mesmo ia entender mais de você mesmo, né? Isso, também. por exemplo, pro meu pai não seria tão doloroso. Sim. Entendeu? Pra minha avó não seria tão difícil a informação, porque pra ela tá tudo bem. Hoje vem meus amigos não binários, minhas amigas travesti, minhas amigas trans, entendeu? Vem aí isento de questionamento dela, ó, isso aqui não é nem um homem ou uma mulher. Ela já consegue entender que somos corpos, corpes, como ela mesma diz. Ai, que legal. Ela fala todas. Ai, que legal. Entendeu? Mas se isso tivesse acontecido antes, Vitão, talvez teria poupado toda uma demanda desastrosa da parte deles e da minha, sabe? Enfim. E aí, que nem uma primeira pergunta, né, já pensando, né, no projeto, o que é ser homem para você hoje? Né, o que você identifica como ser homem? Vitão, logo no... Vamos um pouquinho para lá? Eu vou fazer umas fotos lá também? Então, pode fumar nesse ensaio? Pode sim. Fica à vontade. Sinta-se em casa. Nossa senhora, esse cara é foda, mano. Eu vou ensaiar com o pessoal lá, ensaio de 1 hora, eu falo, ó, pra outra 1 hora ele vai ter que fumar um cigarrinho. Não, meu negócio de unicórnio, Vitor. O que é ser homem pra você? Ter liberdade, né? Pra usar tudo. Deixa eu pegar até as perguntas. Ter liberdade, inclusive pra tomar uma caneca de unicórnio e, tipo assim, continuar sendo homem. Né?
Eu acho que é até legal, né? Tipo, a gente falar disso, né? Mesmo nesse tom de brincadeira. Que desde essas coisas simples, né? A coisas mais profundas, é isso, mano. Tipo, é uma liberdade de fazer o que você quiser. Eu também, enquanto homem hétero, também fazer o que eu quiser e isso não vai deixar de eu ser menos homem ou mais homem. E outra, desmistificar esse negócio, Vitão, de que pra você ser um homem, você precisa... Como é que eu te digo? Pra mim, foi me exigido uma postura comportamental. Entendeu? O que é ser homem? Não, o homem ele tem uma postura. O homem ele tem um jeito de sentar. O homem ele funciona dessa forma. Entendeu? No começo da minha transição, a minha família, principalmente por parte dos homens, dos mais velhos, me questionou muito isso. Agora você tá tomando hormônio, você vai parar de falar mole? Então o que eles estão esperando de um homem? Porque eu me entendo como um homem sendo o homem que sou. Entendeu? Pra eu te falar, assim, a verdade, eu falei isso numa palestra que eu dei. Então, eu sou homem no documento, sou homem na existência, sou homem a partir do momento que me entendi homem e descobri pela informação de que seria possível que eu fosse um homem e fosse feliz no corpo de um homem, entendeu? Porque uma coisa é eu ser biologicamente feminino, eu ter o aparelho reprodutivo feminino. Outra coisa é ser homem. Você tá me entendendo? Uhum. E o ser homem que eu digo, não é isso que foi me cobrado, por exemplo, a postura. Que em alguns momentos, isso chama pressão social. Tem alguns lugares que eu vou tocar, alguns projetos que eu vou tocar, que se eu não mantenho uma postura, eu acabo destoando daquela composição e eu não posso fazer isso porque eu estou acompanhado de mais 4, 5 pessoas, entendeu? E a gente precisa tocar nesse bar várias vezes, então eu vou com a camisa e tal, e tudo bem eu falar grosso, entendeu? Porque infelizmente a sociedade é assim, ninguém faz nada sozinho, Vitão, entendeu? E a gente precisa também entender e separar algumas coisas, sabe? A forma que eu vou me adentrando no espaço e as pessoas me dão acesso, tudo bem, mas tem lugares que eu não posso ser o homem que eu sou, eu tenho que ser o homem que me é exigido naquele momento. E isso não acontece só comigo, que me tornei homem esses dias, você entendeu? Uhum. Então acontece até com você. Sim. Porque vai ter alguns lugares que você ou vai ser homem demais ou vai ser homem de menos. Ou esse tipo de homem pra gente não serve, entendeu? Até legal você falar isso, que, né, por exemplo, pra mim, um homem hétero, né, que sempre fui e tal, tudo, tem muito isso, e aí eu tô nessa situação de uma melhoria, né, dessa desconstrução do meu machismo, que vai ser pro resto da minha vida. E aí, por exemplo, mas muita coisa nos últimos anos eu tenho pesquisado cada vez mais. E aí, isso que você falou, tem lugares que, por exemplo, eu ainda cometia erros de fazer piadinhas, comentários, atitudes muito machistas. Porque naquele lugar, às vezes com aqueles amigos, eu não ia ser cobrado. Eu não ia ser, né, tipo, ia rolar naturalmente. Isso. E aí, em alguns lugares, eu já mostrava uma postura diferente, porque senão eu ia ser rechaçado, cobrado, né? E aí, hoje, cada vez mais, né, eu tenho, tipo, mano, foda-se o que um ou outro vai falar. É eu que tenho que avaliar se eu acho certo ou errado isso, né, em termos de eu ser homem machista, né, nessa desconstrução minha. A ponto de hoje, já em alguns lugares, ou alguns amigos já evitam brincadeiras perto de mim, porque já sabe que eu vou cobrar. Às vezes eu mesmo, quando ainda cometo muitos erros ou faço muita besteira, né, eu me cobro demais, né, e fico chateado comigo mesmo por atitudes que eu cometa com algumas outras pessoas ou comigo mesmo. É legal você falar isso, porque, tipo, às vezes e aí, principalmente numa conversa, você com um homem trans, que só você tem que fazer coisa, eu não preciso, né, mudar nada. Não, eu tenho que mudar muita coisa pro resto da minha vida. Daí é legal isso. E aí, e a gente também, homens, né, hétero, que nem eu, assim, é isso que você falou. Né, tem lugar que eu vou ser mais homem, esse homem tóxico,
tem lugar que eu vou ser menos porque, tipo, é isso. E aí hoje eu percebo que não, eu tenho que ser o mesmo e respeitar quem tem que respeitar em todos os lugares. Mas daí no seu caso eu entendo a situação ainda, por exemplo, de alguns lugares você ficar mais neutro. É uma coisa que muda o meu comportamento, não muda o meu pensamento. Por exemplo, Vitão, no começo da minha transição, existe um movimento feminista que é o feminismo radical. E a abordagem dessas mulheres com pessoas trans é muito dura, porque elas não são muito genitalistas, elas não envolvem as mulheres trans nesse feminismo, sabe? Tem toda uma problemática. Quando eu transitei, essa mulher me chamou no Instagram para falar que eu tava usufruindo dos privilégios de ser homem e abdicando de ser mulher. Aquela frase me pegou muito no sentido de que ela está equivocada, entendeu? Porque é uma questão de existência, eu não abdiquei de nada e também não estou fazendo isso para usufruir de privilégios masculinos. É uma questão de existência, de como eu me entendo e existo na Terra, entendeu? Mas ela me atentou na questão do machismo estrutural, porque ele afeta de homem cis a mulher cis. Sendo assim, Vitor, ele afeta homens trans e mulheres trans. Em muitos momentos eu me pego reproduzindo muito machismo, muita lesbofobia, muita LGBTfobia por conta do meio que eu tô e eu não consigo sair daquilo, entendeu? Por medo do que pode vir a acontecer comigo, entendeu? Se, por exemplo, eu estiver numa roda de pessoas equivocadas porque eu fui fazer tal trampo em tal bar e eu me posiciono no meio de um monte de brutamonte, eu tenho medo de não sair daquele lugar, entendeu? Então, ao invés de compactuar com aquela piada, com tudo, eu pego o que eu tenho que pegar, que é meu, entendeu? E me mantenho neutro, porque em dados momentos eu coloco a minha própria vida em risco. Sim. Você entendeu? Entendo. Com o tempo, eu fui aprendendo a me posicionar. Tem lugar que realmente não vai dar pra eu abrir a boca, entendeu? Por eu ser pequeno e às vezes vai me faltar argumento porque por parte das outras pessoas é agressão. Então não importa quão articulado eu seja e tal, me cabe, com o tempo eu fui aprendendo como me posicionar e se esse posicionamento naquele momento vai ser saudável, se eu preciso me posicionar naquele momento, por uma questão de integridade minha. Entendi. Porque, Vitão, já apanhei na rua, entendeu? Já apanhei em balada, já fui expulso de fila de conveniência por um próprio cliente da conveniência que se incomodou com a minha existência ali, pós-operado, o cara me empurrando, Caramba. entendeu? Vendo que eu tinha feito uma mastectomia, entendeu? Então, hoje eu tenho esse discernimento que quando você me deu aula, eu não tinha. E é medo. O medo foi me colocando numa caixinha que às vezes eu acho que eu tô me protegendo, mas às vezes eu não acho, entendeu? Fica tudo muito dividido na minha cabeça sobre essa questão, entendeu? Mas o homem que eu busco ser, que eu escolhi ser, o homem que eu descubro que eu sou todos os dias, entendeu? Tem como meta de vida é uma postura combativa em relação ao machismo, por justamente preservar a minha integridade enquanto homem trans masculino. Senão aquilo tudo me corrói, me consome, é um ácido, então a gente tem que estar sempre alerta. O que a moça me disse sobre os privilégios de ser homem, isso acontece com muito amigo meu. A gente tem que estar vigiando, Vitão. Sim. A gente tem que estar vigiando. Não é porque eu transitei agora que a minha transição vai parar, ou porque você nasceu um homem cis hétero, entendeu? Que a sua desconstrução ela termina. Isso não tem, né? E a gente escolhe o homem, a pessoa que a gente quer ser, sabe? Sim, com certeza. E aí até assim, né, você meio que começou a falar um pouquinho da próxima pergunta que eu já quero fazer. Até assim, tipo, estranho a pergunta sendo você um homem trans, né, não ter, mas
toda essa construção e aí a sociedade às vezes coloca algumas coisas. Tem alguma coisa, por exemplo, na sua masculinidade que te incomoda? Desde essa situação, às vezes, de já, né, comentários, como você falou, que você se pegou já fazendo isso, né, construindo, né, reforçando o machismo, mas hoje, tipo, ainda tem coisa que, tipo, na sua masculinidade que você viu que às vezes nessa transição você colocou, mas que não era legal ter colocado e você já quer retirar, já quer desconstruir? Sim. Eu, Vitão, sou uma pessoa direta de natureza, não tenho muitos papas na língua. Mas no começo da minha transição, eu me peguei sendo extremamente grosseiro, num nível de grosseria assim, ó, boçalidade mesmo, a ponto de perder a educação, que eu não é perder, esquecer que eu tive educação na vida, por exemplo, de estar em algum lugar e alguém derrubar alguma coisa e eu passar por cima daquilo lá, tipo assim, ó, eu não preciso pegar, entendeu? Foi me dando sentimentos de onipotência, sabe? Eu achava que eu tava assim, entendeu? Até o momento que eu fui me situando e eu fui falando, gente, fui percebendo, Vitão, que essa coisa tóxica, essa autoconfiança em excesso que os homens têm, né? Porque a gente tem que ter autoconfiança e amor próprio, independente do recorte de gênero que seja. Mas a questão da masculinidade, de estar na posição de um homem, foi colocando as minhas atitudes num lugar mais grosseiro. Beleza, o áudio tá ok. Rolou, Vitão? Tá rolando. Só pra finalizar algumas perguntas, acho que é legal. Aqui já foi. Tem umas que meio que você já... Coisa que eu ia perguntar, você já colocou. Que até o lance da... Cadê o... É que eu falo muito. Não, mas, cara, eu acho que assim, o conteúdo que você tá passando tá muito legal. Você tá linkando coisas, né, que, tipo, tanto que era coisa que eu já ia perguntar que você... Que nem o meu cachorro velho. Olha lá, Vitão, ele tem 16 anos. Tadinho, aí. O que foi, Carol? O lance de privilégio. É um negócio que eu ia perguntar que você já falou, que eu achei legal. Mas eu acho que assim, daí para finalizar com você, acho que uma pergunta importante... pode sentar ali, até tava legal. Você só tirar até minha bolsa aqui para não aparecer na foto. Pode pegar. Um negócio legal, acho que para você, que eu acho que assim, e até, tipo, você meio, como eu falei, assim, tipo, eu quis te convidar, eu fui pensando em algumas pessoas, e aí no dia lá da apresentação de vocês no FIT, eu falei, não, tem que ser, porque, assim, mesmo a gente não tendo muito contato por muito tempo, e mesmo quando a gente voltou a se ver mais vezes em eventos culturais, a gente nunca conversou também. O tempo todo eu estava acompanhando, vendo, né, as redes sociais, né, vendo toda sua transição, acompanhando. E aí, assim, uma coisa que eu queria perguntar, qual que é o legado, já que você quer deixar? Por exemplo, você hoje, por exemplo, nem você é novo ainda, mas tipo, já tem às vezes pessoas mais jovens que, por exemplo, procuram você para conversar. Você já olha pessoas, por exemplo, que ainda vai entrar numa transição, assim, daí, tipo, você tem um legado que você já pensa, que você quer deixar, que você quer passar. Como você, tipo, recebeu informações e te ajudou muito, você, tipo, já quer continuar construindo isso? O que você busca de legado? Então, Vitão, eu me dispus a deixar um legado, né? Para responder a sua pergunta, eu me coloco nesse lugar de estar dando palestra, participando de roda de conversa. O povo do CRP vai fazer não sei o que lá no mês da visibilidade trans. Eu sou essa pessoa que eles podem procurar
Se eles não me convidam, eu tenho outra pessoa para indicar, porque isso também é importante. Eu já tô aí, faz o que, uns 5, 6 anos, o povo me chama para isso, para aquilo. Eu meio que virei uma referência quando eles precisam de um homem trans para falar, entendeu? Mas eu também acho interessante, por exemplo, vamos chamar tal menino dessa vez, vamos chamar tal moça dessa vez, entendeu? Nem que for para estar me acompanhando, pra ver como que funciona. Por quê? Então, a partir do momento... Bicicletaria do Boa Vista. Aqui, Boa Vista, as motocas é brabo. Por quê? A partir do momento que eu comecei a falar, a mostrar para as outras pessoas, mesmo de um jeito torto, como aquela fase que eu passei, entendeu? Que essa fala foi transfóbica, isso não foi legal, vamos tentar pensar de outra forma, vamos repensar tal coisa, ressignificar tal atitude, tal coisa. Eu meio que entendi que a informação nem todo mundo tem, mas as pessoas precisam ter ferramentas para encontrar isso. E eu fiz do meu corpo, de mim mesmo, de todo o meu ímpeto, minha rebeldia, porque existe, né? Um legado, entendeu? As pessoas me procuram no Instagram, Cairo, vamos comigo no ambulatório, me indica uma psicóloga, um endócrino. Tô sem condição de pagar o endócrino, tô me organizando por conta. Você conhece um endócrino mais barato, um psicólogo legal? Enfim, comecei minha transição agora, perdi todos os meus amigos, tô saindo sozinho. Cairo, não consigo arrumar emprego, o que tá acontecendo? Entendeu? É assim com você também? Não, é assim comigo. A desempregabilidade, filho, não adianta. Eu tenho um currículo para jardineiro, um currículo para músico, um currículo para arte educador, um currículo para garçom e um currículo para cozinheiro, entendeu? Se juntar os 5, às vezes não dá um, entendeu? Porque só o fato de eu ser uma pessoa trans ou estar em transição, qualquer coisa dessa me tira logo da oportunidade de estar no emprego. Igual, Vitão, sou uma pessoa nova, como você disse. A expectativa de vida de uma pessoa trans hoje no Brasil é de 35 anos. Caramba. Eu tô com 30, eu não tô tão novo assim. Uhum. Você tá entendendo? Sim. Eu não tô tão novo. Eu não sabia assim. desse dado. Sabe? E esse dado ele vai sendo atualizado pelo ANTRA todo ano, e a expectativa de ano de vida de uma pessoa trans, ela só diminui, entendeu? Então, sobre legado, estou construindo, não é fácil. O meu próprio legado é a minha própria história de vida, entendeu? Não tô certo e correto de tudo que tô fazendo, mas independente do que eu tô fazendo, eu não parei de fazer, sabe? Veio tempestade, veio chuva de canivete, veio o diabo a 4, entendeu? Às vezes adormeceu, mas nunca deixou de existir, nunca parei de fazer, entendeu? Às vezes me incomoda um pouco essa questão da falta de representatividade, entendeu? Mas por parte, Vitão, eu compreendo, entendeu? Algumas pessoas não querem se expor da mesma forma que eu me exponho, mas a minha exposição me trata, me cura, entendeu? É muito difícil pra mim explicar isso pras pessoas, porque as pessoas falam, ô Cairo, você se expõe, você, sabe, traz tanta demanda que às vezes não é sua pra você, entendeu? Como que você lida com tudo isso? Às vezes, Vitão, às vezes não. Aquilo sempre me cura, aquilo sempre me trata, entendeu? Das vezes que eu tentei me abster de, sei lá, eu não vou dar essa palestra, eu tô de saco cheio, eu vou lá dar palestra para aquele povo lá da faculdade de medicina, chega no UPA do Jaguaré e o povo quer fazer, quer acontecer. Aqui o Hospital da Mulher não está preparado para receber homens trans para fazer exame ginecológico. Para que eu vou lá
na faculdade de medicina, gastar o meu português, entendeu? Que esse pessoal, pra quê? Por motivos óbvios, entendeu? Sim. Eu tô cansado, eu tô de saco cheio. E até assim, meio que até assim, tipo, essa pergunta é complicada até eu acho que fazer pra você, mas ao mesmo tempo, sim, eu acho importante pela resposta que você já me deu, tipo, por isso que eu acabei fazendo, mas eu já fiz assim, tomando um cuidado, porque, cara, tipo, o que você, assim, você não tem obrigação nenhuma em termos de deixar legado, assim, pra sociedade que sempre, tipo, te fudeu, né? Sempre te respeitou. Que legado você vai deixar, tipo, você vai deixar... Mas assim, mas daí tem pessoas que te procuram, né? Tem pessoas, né, que tá precisando disso que você faz. Então acho que daí é importante em termos do legado para vocês fazerem uma sociedade mais nova, né? E daí eu me coloco junto a isso, né? De estar junto a vocês para fazer a sociedade nova. Daí por isso que assim, eu fiquei muito assim, tipo, pô, será que cabe essa pergunta, né, pro cara? Acho que pros outros homens às vezes fica. Daí eu falei, não, acho que tem que ser, porque se eu tô colocando todos esses perfis no projeto, tem que ter, né? Acho que meio que faz parte também. E aí por isso que eu acabei colocando ela mesmo, assim, tipo... E Vitão, a pergunta, ela é de extrema necessidade, porque às vezes, por ser uma... A gente é muito endeusado, entendeu? Eu vou em alguns lugares que às vezes ou as pessoas me idolatram, me veneram, mas no dia a dia deles, eles pouco fazem para as pessoas como eu. Mas tá lá no rolê, lá no centro cultural, tem gente que me abraça e até chora, entendeu? Mas no dia a dia deles, eles passam ali na Cenobelino e zoam a moça que tá lá, entendeu? Que tá longe de ser julgada aquilo lá como a opção dela, tá lá naquele lugar, entendeu? Você acredita, por exemplo, né, falando isso, que por você ser um artista, né, você acaba, né, criando, né, essa simbologia de você ser um herói. E pessoas comuns que não têm, às vezes, uma aptidão artística, profissional, né, às vezes, porque a gente vê, às vezes, né, trans que se destacam, ou por ser artista, por ser, às vezes, um advogado, não um professor, e aí todo mundo venera. Você vê isso muito? Isso acontece. Entre, tipo, não só, tipo, por exemplo, entre pessoas, que nem eu, no caso hétero, mas entre vocês mesmos, às vezes você vê isso? Existe, Vitão, e isso é um negócio muito perigoso, porque a nossa vida, ela é muito difícil, o nosso dia a dia, ele é muito instável, a nossa situação psicológica, financeira, afetiva, é tudo muito instável. Se a gente começa a ir nos lugares onde determinados lugares que eu frequento, eu sou endeusado. Eu volto pra minha casa, eu tenho que lidar com aquela realidade lá, entendeu? Igual um amigo meu falou pra mim, falou, cara, mas você devia se sentir feliz e voltar pra sua casa com o peito cheio, assim, sabe? Mas não é esse endeusamento, essa coisa de me venerar e de... Isso aí me incomoda, é tipo um graças a Deus você tá vivo, entendeu? Eu queria ser admirado por um outro aspecto, com um outro tipo de tratamento. Por exemplo, você, isso é um reconhecimento de, Cairo, eu reconheço a importância social que você tem e eu queria te convidar para o meu projeto, entendeu? Isso é uma abordagem legal, você mostra a importância, mostra o seu interesse com essa questão da masculinidade, independente do recorte que isso tenha sido colocado, entendeu? Não me abraçar no rolê e começar a chorar, sabe? Tipo assim, eu acho isso muito, muito estranho. E isso desumaniza a gente. Porque eu não sou um super-herói. É chato quando as pessoas me tratam como um deus, porque a minha vida, ela é feita de luta e resistência. Já fica subentendido pra pessoa que eu tenho um dia a dia super complicado e se eu abaixar a cabeça vão passar por cima de mim, que a primeira coisa que eles fazem é me tratar assim. E isso não é legal, porque eles estão processando uma camada extremamente fútil da minha vivência e esquecendo que, assim, sou um ser humano, que bebe água, tem necessidade especial, igual todo mundo. E eu acho que até, mais uma vez, vocês acabam sendo discriminados, né? Tipo assim, tipo, você não faz parte da gente, você, tipo, tá fora, mas você tá aqui, eu te admiro, mas, né, acaba, né,
fugiu a palavra para mim, né? É uma discriminação. Acaba sendo, né? Continua, né? Mesmo que seja uma discriminação... É preconceito. Né? Acaba, tipo... Porque tá, beleza, né? Todo mundo lá no evento, tipo... Que nem eu, enquanto outro artista, às vezes não vão abraçar, né? Um homem, tipo... Né? Às vezes um outro, né? Tipo, né? Percussionista apresentar... Mano, o cara também teve o talento dele, assim, dão parabéns, né? Eu posso estar muito, assim, falando besteira. Mas, assim... E daí eu ir te abraçar só por você ser trans e não ir dar o parabéns também pro outro músico... É como se o fato de eu ser percussionista fosse quase uma necessidade especial. Sabe? Tipo, que é uma muleta, talvez, né? Tipo, eu acho que às vezes, em alguns momentos é isso. E eu mesmo, assim, tipo, que nem até quando a gente conversou, eu falei, eu quero que você me corrija, né? Se eu falar alguma pergunta, porque é isso que eu acho que é complicado você estar na situação de ficar ensinando, né? Como até deu o BO lá, né, no BBB, o lance, tipo, gente, vocês não tem que ficar perguntando, né? A gente não vai ficar dando aulinha toda hora sobre racismo, sobre, né, transfobia, né? Mas assim, eu acho importante no sentido, eu tenho que buscar informação, mas vocês acho que tem que corrigir, assim como, por exemplo, que nem eu falei, o machismo, eu já cobro alguns amigos em alguns momentos, né? Eu não tenho que ficar dando aulinha pra eles toda hora, mas em alguns momentos a gente, né, tem, daí eu acho que foi legal você falar isso. E aí, para encerrar, é um negócio até eu tava esquecendo, né? Eu falei do nome, o lance da cirurgia. Você contar um pouquinho, né, de como foi esse processo, como foi a importância, né, de você fazer, o que trouxe mesmo, assim, tipo, como que foi, né, a experiência, né, de fazer a cirurgia mesmo. Deixa eu ver como é que eu começo. Eu vou começar pela campanha. Legal, verdade. Bem bacana. Fiz a campanha. E o que me motivou a fazer a campanha foi que a fila de espera do SUS, ela teve uma reorganização e alguns critérios que eram avaliados para gente continuar nessa fila, eles foram desconsiderados e foram colocados outros critérios. Ou seja, tinha critério de tempo, por exemplo, você é o prontuário 308T. Foram operados e tal, chegou no seu número, entendeu? As pessoas ligavam, procuravam essa pessoa e falavam, de acordo aqui na fila, você tem bastante tempo de ambulatório, você tem interesse em fazer a mastectomia e tal? Esse critério não existia mais, já fazia o quê? Eu tô com 1 ano de operado, já fazia quase 5 anos que eu tava esperando nessa fila. Tentando, mesmo com toda a questão de desempregabilidade, tentando manter constância no ambulatório, porque um dos critérios era esse, você precisa estar com uma constância aqui no psicólogo, no psiquiatra, no endócrino, no infectologista e no clínico geral de quase 100%. Então, chegou uma hora que ficou difícil para mim manter essa constância. Mudou o critério, eu fui eliminado e eu não concordei com aquilo. Não porque eu era o próximo a ser operado, mas porque eu tinha esperado 5 anos, tinha um que tava esperando 8. Caramba. Porque, eu sou o 308, um amigo meu que entrou no ambulatório esses tempos atrás é o 800 tralalá. Entendeu? É quase 500 pessoas, a demanda foi aumentando, a procura foi aumentando. Em vez da Secretaria da Saúde contratar mais profissional, fazer o ambulatório funcionar por mais dias na semana do que só na segunda-feira. Só um dia? Só um dia na semana, das 5 às 21 horas. É pouco tempo para muita gente. Pouco. É pouco tempo de funcionamento, né? Não, acho que agora, Vitão, flexibilizou. É das 8 até as 21. Mas ainda é um dia. Mas ainda assim é um dia. O legal seria se fosse, por exemplo, se o ambulatório T tivesse um ambulatório T. O ambulatório T funciona dentro do complexo de doenças transmissíveis aqui na Rua do Rosário. Entendeu? É um complexo de doenças transmissíveis lá que tá escrito no negócio. É aqui pertinho, né? É aqui embaixo, tá escrito assim. E o ambulatório T é uma das coisas que funcionam dentro desse complexo. Entendeu? Enfim, eu gostaria que fosse uma demanda separada, porque tanta pessoa LGBT, trans, cis, hétero, todo mundo tem demanda com doença sexualmente transmissível, Vitão, sabe? Enfim, fica um negócio meio
pejorativo, se você for parar pra pensar. Pra caramba, né? Enfim. Aí essa fila foi reorganizada, eu não concordei com esses critérios. Tinha muita gente esperando pra fazer essa cirurgia, não era só eu. O custo da cirurgia... Vamos só pra cá, fazer um pouco aqui. Que eu uso, que aí Tetão, a gente já tem umas opções. Desculpa te cortar. O custo da cirurgia, Vitão, subiu demais, sabe? Era uma cirurgia que você fazia com R$9.500, R$8.500. De repente, você só conseguia operar se você tivesse 15 mil à vista. Caramba! Entendeu? E eu já tava num nível da minha transição, eu já tinha retificado meu nome, que eu já tava pronto pra fazer essa mastectomia, já tava na hora, era um negócio que tinha que acontecer, já tava com pelo na mama, tinha secado toda a musculatura feminina, só tava aquelas bolsas de gordura presas assim, ó, parecia umas bexigas cheias d'água agarradas assim, ó. E aí, Vitão, eu decidi fazer a campanha. Eu procurei um amigo meu, o Rafael Breno e a Tayane, eles tinham uma empresa de marketing, publicidade na época, e tava com esse negócio de editar vídeo, fazer visualizer para Instagram e tal. E eu procurei os três na época e falei, gente, aconteceu assim, assim, assado com a fila. Esse negócio ficou meio... não consegui engolir muito bem essa situação e eu queria tentar fazer alguma coisa. Não só para eu arrecadar fundos para minha mastectomia, mas também para pressionar a Secretaria de Saúde ou os próprios ambulatórios, esse CRT, Centro alguma coisa lá em São Paulo, lá que é ligado com o ambulatório daqui, que eu esqueci o nome agora. Ver se eles olham para essa questão aqui, né? Você acabou dando uma visibilidade para toda a situação, né, também. Além, não foi só para você, né, mas toda a situação que todos passam, né. Inclusive o vídeo tá no YouTube, se você quiser ver depois da campanha. Eu até vou linkar também, quando eu publicar o teu, eu jogo o link também, já do teu também, da tua história também. No canalzinho do YouTube lá. Aí, enfim, Vitão, eu cheguei neles, eles planejaram todo um vídeo, organizaram um roteiro, me filmaram, fizeram o logo pra campanha, a Tayane e o Breno fez todo o negócio lá da Quicante, e depois eu arrecadei R$3.900 na campanha, e depois eu procurei o Centro Cultural Vasco, procurei o Psicorange pra fazer um evento, chamei meus amigos músicos, fizemos uma jam session e tal, pra tentar arrecadar mais um pouco, nem que fosse pra, tipo assim, ó, aplicar aquele dinheiro em alguma coisa pra depois estar operando. Juntando tudo do evento e da campanha, eu consegui quase R$6.000. Foi grana pra caramba. Bacana. A minha família vendo todo o meu esforço com essa situação e também a minha tristeza e o meu descontentamento com isso. Meu pai desdobrou de um lado, minha avó desdobrou do outro, a madrasta desdobrou de um lado, meu tio e a minha tia desdobrou de outra forma, minha prima entrou no balaio, enfim, todo mundo começou a se desdobrar para que eu conseguisse o valor da cirurgia e fizesse a mastectomia. Eu consegui, Vitão, operar, foi nessa mesma época do ano, há um ano atrás. Eu não lembro certinho o dia exato, mas foi mais ou menos por essas semanas de novembro, no ano passado. Quando eu fui pro centro cirúrgico, então, parecia, acho que por ser um negócio que eu queria muito, que eu sonhei, que era um negócio que eu sonhava, eu me projetava, eu olhava pro espelho e eu queria ver aquilo acontecendo. Quando aquilo realmente aconteceu, que eu fiz o Caroço, não, pode deixar. Ele é cego. Caroço, vai pra lá. Não, pode deixar. Tadinho. Quando eu vi que aquilo tava acontecendo, que eu e a minha avó procurou o cirurgião, foi lá e fez o Pix da cirurgia e tudo, a transferência da cirurgia, do dinheiro que tava tudo pago. No dia que eu operei, à noite eu não consegui dormir, foi impossível. Foi impossível, o coração a milhão, e eu ficava pensando, meu Deus, eu sou autônomo, a minha recuperação, aluguel, condomínio, luz, mercado, essas coisas não para. Enfim, preocupado com a vida, né, que a gente tem, mas também com a conquista que eu obtive, e também por isso
não ter sido uma conquista só minha. Eu falo que dos 180 e tantos pontos que eu levei, cada ponto tem o dedinho de uma pessoa que legal. que doou 15, doou 10, doou 500. Eu tive uma doação anônima de 500 e uma de 800, que até hoje eu não sei o que é, entendeu? Não sei se é de Rio Preto, não sei te falar quem que é, mas era de todo valor, de toda a quantia, era gente que eu conhecia, gente que eu não conhecia, era gente falando, ó, Cairo, achei muito legal a sua campanha, tem uma amiga minha que tá passando por isso com a filha dela, entendeu? Vou mandar pra ela ver que pessoas que lutam por isso, entendeu? Você tá fazendo isso tudo sozinho, imagina que legal fazer isso com o apoio da família e tal. E aí, Vitão, o dinheiro que eu ganhei pra minha cirurgia foi extremamente essencial, mas a campanha teve um alcance, sabe? Muito grande, muito grande. É que nem eu falei, né? Tipo, foi para além da sua situação, né? Foi para além do você. Eu acho que você levantou uma discussão, levantou uma bandeira, né, na sua campanha. Não foi um negócio só para você. Você acabou fazendo, né, coisa para muitas pessoas, né? Pra todo mundo. Eu falo no vídeo, eu falo tudo bem, eu fiquei esperando 5 anos, mas tem um amigo meu que já tava... Quando eu tava esperando, ele já tava esperando fazia 13. Ele faz 8 anos que ele tá esperando esse negócio. Entendeu? Então tudo bem mudar o critério, mas e as pessoas que já estão esperando? Sabe? E por que mudou? Por que não falaram pra nós que ia mudar? Só mudar e... Entendeu? E é isso. Entendeu? Aí, Vitão, eu não dormi nessa noite antes da cirurgia. Entrei no carro, foi a Maria Luísa Novelli, mãe de uma amiga minha que tem eu como filho, que se dispôs a me levar, a me acompanhar até o hospital, entendeu? Porque ela fez questão de participar, de estar com a minha avó, mais a Júlia nesse momento, entendeu? E a gente foi, passei pelo processo de internação, a Júlia ficou lá embaixo, minha avó e a Luísa. E eu lá em cima, umas 2 horas com aquela roupinha que parece só a bunda, que o vento passa um vento gelado assim na bunda. E eu fiquei umas 2 horas lá andando naquele quarto pra lá e pra cá, entendeu? Até que eu entrei no centro cirúrgico. Chegou no centro cirúrgico, o povo me deitou e travou as minhas mãos assim. E eu fiquei lá com os braços, porque eles colocam, o corpo tem espasmo natural, né? Caramba. Então, como corta o músculo e costura, refaz ele, eles têm que apertar com um velcro muito forte. E na hora que eles me colocaram aquela luz branca, eu fiquei meio assustado, meus batimentos meio que deu uma subida. O anestesista, extremamente profissional, bateu, ele fez assim, ó, em mim, assim, ó. Falou, Cairo, olha aqui pra mim, qual que é a cor do meu olho? Eu lembro do olho dele ser um olho azul, e eu me peguei pensando, mas por que esse homem, nesse momento que eu tô pra entrar na faca, me perguntando qual que é a cor do olho dele? No que eu foquei no olho dele, ele me anestesiou. E os meus batimentos voltou muito profissional. Caramba! Muito. Depois que eu recuperei da anestesia, eu pedi pra agradecer ele. Eu falei, cara, ó, não, ia ter que cancelar, porque subiu muito, eu fiquei muito ansioso. E ele meio que tirou a minha atenção daquilo, me fez uma pergunta e eu falei, gente, por que essa pergunta? E os meus batimentos abaixou, ele me anestesiou, eu acordei depois já operado, com a Júlia assim, ó, em cima de mim e tal, e voltando da anestesia. Passei pelo pós-operatório, o povo fazendo curativo em mim, porque eu demorei pra ter mobilidade dos braços, tudo, tinha que comer com os outros, pondo comida na minha boca, banho, tinha que lavar minha bunda. Então, daí foi só pra baixo, daí pra frente foi só pra baixo, entendeu? Mas, Vitão, o dia que eu chorei mesmo, assim, que foi extremamente emocionante, que eu dei por conta de tudo que eu tinha feito, eu também fiquei muito tenso para eu conseguir fazer essa cirurgia, porque eu precisava prestar conta dessas pessoas que acreditou em mim, confiou em mim. Então, enquanto a minha família não conseguiu me ajudar com esse restante dessa quantia, eu vivi dias assim, ó, sabe? Mas enfim, passou os 45 dias, fiz o retorno com o médico, ó, Cairo, já conseguiu erguer a postura, os pontos parou de doer, não tá produzindo líquido mais,
pode ir tomar seu sol tranquilo, nadar e tal. Falei pra Júlia, vamos lá na piscina da Famerp. É pública, entendeu? Ligamos pra amiga dela, que faz enfermagem lá, a gente encontrou a amiga dela. E eu chorei, acho que uns 15 minutos dentro da piscina, Vitão. Só pelo simples fato de entrar numa piscina de sunga, sem camisa, e dar uma ponta e a água bater em mim, sabe? Foi uma sensação, um misto de conquista e de... É tátil, é palpável, né? Meu corpo tá em mim. Aquele dia eu fiquei muito emocionado e eu comecei a contar pra elas. Falou, ó, eu fiz isso, e eu fiz tanta coisa que demorou pra eu acreditar que realmente aconteceu, entendeu? Foi um choque, assim, foi de uma vez. Eu olhei pra piscina, assim, falei, gente, um tempo atrás eu achava que isso nunca ia ser possível, que eu ia viver com aquele elástico o resto da minha vida. Tipo, eu consegui, todo mundo conseguiu, entendeu? Sabe? Foi geral, sabe? As pessoas já estavam felizes comigo quando viu que eu consegui operar, mas eu demorei, Vitão, pra, assim, me sentir mesmo e processar aquilo tudo, porque não foi simples. Tipo assim, eu não acordei com 15 mil reais na minha conta, liguei pro doutor e falei, ó, eu vou fazer minha mastectomia. A campanha demorou, foi no fim de 2019, começo de pandemia, teve toda a pandemia, entendeu? E eu consegui fazer minha cirurgia quando aquilo tudo tava flexibilizando e tal, mas ainda com todas as restrições. E meio que operei com medo de contaminação das coisas, teste pra entrar, teste pra sair, teste de quinzenal, entendeu? Com todos os receios, mas eu fui, Vitão, eu já, sabe, eu precisava fazer aquilo, era a hora, fui com receio, mas a equipe do cirurgião teve todo acho que é o mínimo, né, Vitão? Sim. É o mínimo, né? Teve todo eu também, porque eu sou diabético, para monitorar a minha coagulação, fiz exame de alergia, enfim. Foi todo uma questão. Mas a cirurgia em si, ela trouxe para mim uma segurança que antes eu não tinha, Vitão. Porque a teta ela tava pregada em mim, ela me causava um desconforto diário, sabe? Hoje eu tenho mais autoestima, talvez pra flertar, entendeu? Pra vender um show num bar, eu consigo chegar com uma postura mais autoconfiante, cumprimentar as pessoas, olhar para as pessoas com o queixo um pouco mais alto, porque eu realmente estou andando com as minhas pernas, com o corpo que eu lutei pra ter, entendeu? E paguei caro, viu? Não é fácil manter esse corpinho, não. Não é. Né, olhando, né, de fora, eu acho que né, você falando isso, na verdade, pra você, mesmo que as pessoas às vezes já te respeitavam, já te acolhia, não tinha, você sabia que estava ali, né? Não tem como, tá na tua cabeça, né? Tipo, você se via no espelho, você, né, sentia, né, que estava ali. Isso. Então eu imagino que era um peso literalmente, né? Tipo, né, de fato, assim. Mas eu acho que é legal, mas assim, foi valioso, né, essa sua história em toda a questão, acho que da sua cirurgia foi justamente isso, né? Que não foi só para você. Acho que isso é muito forte, né? Eu acho que, né? Mas acho que foi legal você se ver isso, né? Também a questão individual, né? O que trouxe para você é importante. Você acha que tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, contar? Eu queria só fazer uma ressalva. Eu disse antes que eu me disponho, né? Tá aí, ativista, né? Ativista cultural e todas essas lutas que eu pertenço, né? Vitão, de forma alguma, a pessoa ela precisa ser militante, ser ativista, estar envolvida com todas essas pluralidades todas, entendeu? Ela não precisa, o que ela não pode é atrapalhar o nosso corre, de forma alguma. Legal. Entendeu?
Se a pessoa não quer se expor como eu me exponho, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Eu não dou palestra para falar da pessoa que optou não ser militante. Eu vou lá falar do que eu preciso fazer, porque foi uma escolha minha, entendeu? Eu já falei isso em alguns lugares e às vezes, como qualquer fala, dá margem para interpretação. Enfim, eu prefiro sempre explicar. Se faz necessário e urgente que a gente resista, que a gente lute, que a gente batalhe, ponha a cara no sol e faça todas essas coisas acontecer. Mas se a pessoa acha que não precisa, Vitão, é uma escolha dela. Eu não atrapalho ela e ela também não me atrapalha. Só esse contexto para não ficar um negócio tipo assim... É, porque foi legal você falar isso, porque acho que é isso, né? Às vezes ela não quer lutar no sentido assim, de forma coletiva, quer fazer a luta dela sozinha. A gente tem que respeitar, né? Acredito, né? Nisso também. Mas é isso, tem pessoas que... O que você faz, tem pessoas que precisam disso. Então, por isso que ela não pode atrapalhar. Porque às vezes ela não vai estar atrapalhando você. Ela vai estar atrapalhando pessoas que precisam da sua ajuda, né? Isso, é todo um... É legal você falar isso. Um aglomerado de coisas que eu me dispus a fazer, entendeu? E eu não tô fazendo à toa, só porque eu quero, ou porque isso massageia meu ego. É porque eu vejo a necessidade, como eu havia dito antes, tudo isso, quando volta pra mim, reflete em mim, volta me tratando e volta me curando. Muitas das vezes, ô Vitão, é mais sobre mim, sobre o que sai de mim para o outro, é o que eu tenho para fazer, é o que eu tenho disponível para doar e eu não vejo por que não fazer, entendeu? Sendo que é benéfico, sabe? Mas não obrigo, não critico, assim, eu tenho muito amigo que tem família, teve filho, enfim, você olha no cara assim, você não identifica ele como uma pessoa trans. Ele também tem as suas próprias questões pessoais, os seus gatilhos, os seus enfrentamentos e as suas escolhas, sabe? Ah, mas eu acho que é isso então. Fechou, Vitão. Fechou. É nóis, agradeço demais. Satisfação, prazerzão. Vitão, eu tô, E é isso. Nossa, eu tô feliz pra caramba. Não, gostei.